Sobre as diferenças entre as fotografias e uma garota da vida real, como Miranda, Clegg diz: eu costumava olhar para elas, as fotos, de vez em quando. Eu sabia o que fazer com elas. Elas não me respondiam. Aquilo era o que ela nunca soube. E depois, após dopar Miranda com mais clorofórmio, desnudá-la e tirar mais fotos dela, Clegg nos diz que gosta especialmente das fotos em que errou o enquadramento das imagens, cortando a cabeça da modelo, capturando apenas uma paisagem anônima de carne feminina. Esse é um dos trechos da introdução desse livro aqui, O Colecionador, do John Fowles. Quem escreveu esse trecho, ou melhor, quem escreveu essa introdução especial com spoilers foi o Stephen King. Essa introdução, que vai dar spoilers porque não tem como não dar spoilers aqui, ela já nos revela uma das coisas mais assustadoras desse livro. E essa é uma das coisas que, para quem lê essa introdução antes de ler o resto da história, dá uma desencorajada. Ou provoca um pouco mais. Como se diz na internet, é cheio de gatilhos. Hoje eu vou falar sobre esse livro, que foi editado recentemente pela Dark Side, mas já é um livro antigo, dos anos 60. Ele foi revisitado, a capa, inclusive, da Dark Side, ela rememora essas primeiras capas do livro. E é difícil, é bem difícil falar sobre esse livro. Vocês podem notar aqui que eu fiz um monte de marcações. Se eu tivesse com lápis escrevendo nesse livro enquanto eu fazia a leitura, muito provavelmente eu teria riscado todo o livro. E eu trouxe ele aqui para falar sobre masculinidade. A masculinidade, assim como a feminilidade, são coisas tóxicas por si mesmo, então eu não costumo usar o termo masculinidade tóxica, mais, pelo menos, porque masculinidade já é uma coisa tóxica. A socialização masculina, ela já prevê uma toxicidade. Então eu vou comentar um pouquinho sobre esse livro. Já aviso que eu vou dar alguns spoilers. Recomendo que vocês vejam esse vídeo ou depois de ler o livro, ou se não se importarem com spoilers, mas sempre que eu for dar um spoiler eu vou avisar. Agora é zona de spoiler. Então, se vocês quiserem um comentário, fiquem no vídeo. Se inscrevam no canal se já não forem inscritos. Curtam o vídeo se gostarem, agora ou no final, que isso ajuda esse canal a se espalhar mais pelo YouTube. E é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que eu não seja tão tosca assim nesse primeiro vídeo. Ainda não tem um cenário apropriado, nem iluminação, nem som apropriado, mas eu queria já começar esse canal. Então, uma sinopse desse livro é que o Clegg, que o Stephen King já comenta aqui, ele é um homem de 20 e poucos anos e ele se encanta perdidamente pela Miranda, que tem a idade dele, mais ou menos, e ele simplesmente sequestra ela. Só que evidente que antes de sequestrar ela, ele passa alguns bons meses stalkeando ela, descobrindo tudo sobre a vida dela. Ele trabalha na prefeitura e o lugar onde ele trabalha é na frente da casa dela. Então, ele vê ela todos os dias, ele acompanha a vida dela, ele tenta descobrir tudo que ele pode. E um belo dia, ele ganha na loteria uma bolada e, com um golpe de sorte atrás do outro, ele resolve comprar uma casa isolada. E essa casa tem um porão. Aliás, ela tem um porão e esse porão tem um porão também. Seria uma capela, uma casa construída no século XVII. Então esse porão teria uma capela ali, possivelmente para abrigar, enfim, algum monge, alguma coisa assim. E ele decide, então, decorar essa casa, mobiliar essa casa e transformar o porão numa espécie de cativeiro
parecido com uma casa, mas a mobília dessa casa, ela nos diz que o Clegg, o personagem, Frederick Clegg, ele quer que essa mulher, essa Miranda, venha a ir para casa com ele. E aí ele sequestra a Miranda. Tudo que o livro conta é a partir do momento em que ele começa a narrar essa história dele. Ela já começa a ser narrada num passado recente, ou seja, o personagem ele tá narrando coisas que aconteceram depois do que depois dele já ter sequestrado essa mulher. E o livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é feita através da voz do Clegg, a segunda parte é através da voz da Miranda, através de um diário, e a terceira e a quarta parte são uma retomada, então, dessa voz do Clegg até o final, que é um final bastante pesado, difícil de digerir, e não é para qualquer estômago. Esse livro aqui não é para qualquer estômago. Eu vou começar falando uma coisa um pouco mais leve, que é sobre edição. A edição tá muito bonita, não é de se esperar muito diferente da Darkside. Ele é um livro capa dura, como o pessoal do BookTube costuma falar. E é um livro que ele tem o motivo da borboleta, que é muito fácil de entender, porque o Clegg é um colecionador de borboletas, ele tem orgulho disso. O motivo da borboleta aparece em todo o livro. Ele tem um projeto gráfico super bonito. Também não era de se esperar diferente da Darkside. E esse projeto gráfico, ele é bem uma página bem clássica, assim, com uma tipografia confortável, folha amarelada, entrelinhamento ótimo. E ele tem a folha de guarda, as folhas de guarda e as guardas são lindas. E ele tem, então, essa introdução aqui, feita pelo Stephen King, que já avisa que tem spoilers. Eu li ela depois de ler o livro, embora eu não tenha tanto medo de spoilers, eu queria ser surpreendida porque eu queria, enfim. E no final, esse livro traz como material de apoio algumas coisas bem interessantes. Ele traz um pós-fácil, e esse pós-fácil, que também contém spoilers, ele é cheio de explicações sobre as referências de arte que o livro dá. Então, aqui tem as referências, uma introdução às referências artísticas, e aí depois ele fala das referências ao teatro, referências à música, referências à literatura, referências à música, a artes plásticas, e é um material de apoio bem interessante. E numa dessas referências, que é a referência ao teatro, o texto já explica um pouco de como uma referência que pode parecer besta no livro, mas ela é muito importante, que é o apelido que a Miranda dá pro Clegg. O Clegg, ele se apresenta como Ferdinand, ele se apresenta com um nome falso. Sem querer, ele acaba fazendo referência a um personagem de uma peça do Shakespeare, que é a Tempestade, e ela, como Miranda, que é a Miranda é a personagem, o par romântico do Ferdinand na peça do Shakespeare. A Miranda, então, nota essa referência. Ela é uma estudante de arte, então, para ela isso acaba sendo uma coisa super comum. Ela nota essa referência e ela comenta: que coincidência. Mas depois ela diz que, na verdade, ele é o Caliban dela. E essa referência ao Caliban, ela é importante e vai ser importante no vídeo aqui, porque eu queria discutir não só essa relação aqui trazida por esse livro, mas relações que vão extrapolar essa história. Porque eu acho que isso é o que é mais interessante, a gente fazer ligações para além da história do livro que a gente está lendo. Então, essa referência ao Caliban, ela foi interessante para mim, porque
eu sou pesquisadora de feminismo e um dos livros que eu mais adoto nas minhas pesquisas eu sou marxista e feminista, e dos livros que são chave nas minhas pesquisas é esse aqui, justamente, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Esse livro é obrigatório para quem estuda feminismo, para quem estuda marxismo, para quem estuda relações entre feminismo e marxismo. E a referência a Caliban e a Bruxa aqui é uma referência, evidentemente, ao personagem de Shakespeare, mas ela é explicada aqui de um jeito que pode parecer que não tem relação com o livro do Fausto. Mas tem bastante, e eu queria fazer essas relações. A peça do Shakespeare, A Tempestade, que dizem que teria sido a última peça dele, antes dele morrer, evidente, né? Ele não escreveria depois de morrer. Mas ela conta uma história que vem sendo utilizada como se fosse uma metáfora ou uma história que dá para ser lida no seu subdiscurso. E, aliás, o subdiscurso é um motivo para eu ter criado esse canal, porque ele se chama Notas da Sublinha justamente por causa disso. Notas da Sublinha é uma referência a Notas do Subsolo, livro do Dostoiévski, que, enfim, é o Dostoiévski. Mas também faz uma referência a essa coisa que está na entrelinha dos textos. Esse discurso que está ali subjacente, esse discurso que está ali latente e que nem sempre é ou trazido à tona, ou nem sempre é compreendido, ou nem sempre enfim, acreditado como tal. E uma das coisas que aparecem no livro é que essa referência ao Shakespeare, ela é uma referência superficial, digamos assim, porque ela é um comentário que a Miranda faz em função da coincidência, né, do Clegg ter se apresentado como Ferdinand. Mas o que acontece é o seguinte: essa história do Shakespeare, ela traz uma situação em que a Miranda da peça do Shakespeare, ela está isolada com seu pai, Próspero, numa ilha isolada. Isolada numa ilha isolada, ok. E ela tem cerca de 14 anos. E quando o seu pai chega nessa ilha, ele mata a Sycorax, que é a mãe do Caliban. A mãe do Caliban é uma bruxa, e o Caliban é filho dessa bruxa com um demônio aquático. Então ele é um homem, meio monstro, parecido com um peixe. Ele é todo deformado. E ele mata essa bruxa, porque ela tem poderes, obviamente... Meu filho. Ela tem poderes mágicos, e o Próspero também é um mago. Então ele mata essa bruxa e ele faz o Caliban o seu escravo. E o Próspero, então, coloniza essa ilha. A referência que se faz, e a referência que a própria Silvia Federici vai fazer no Caliban e a Bruxa, é sobre a história de Próspero, de Miranda, e do Caliban, e da Sycorax, ou Sycorax. É uma história que essa história é uma história que remonta às colonizações europeias e a destruição, o genocídio que os europeus fizeram nesse processo de colonização. Aliás, o processo de colonização é um processo genocida por definição. E aí, essa relação que a Miranda faz entre o Clegg e o Caliban é porque o Caliban, ele tenta violentar a Miranda. Porque ele quer que ela ame ele, mas ele é deformado, ele é monstruoso, e em seguida ela também se apaixona pelo rapazinho jovem, bonito, saudável, que é o Ferdinand, com quem o pai dela faz muito gosto que ela se case, porque ele é nobre e ele vai
o casamento vai trazer benefícios para ele, o pai. Então o Caliban, ele tenta violentar a Miranda sendo uma menina de 14 anos. Só que essa história é engraçado porque a referência da Miranda é a isso, né? A essa monstruosidade, a esse monstro que parece amigável, mas não é, que é o Clegg. Só que tem outras referências no subtexto dessa história. O Clegg é um personagem monstruoso por dentro. Ele é descrito como um cara não muito bonito, mas não necessariamente feio. Só que o comportamento dele é o que faz dele assustador. Ele tem um comportamento que, pra quem tá ligado, pra quem lê sobre isso, pra quem estuda essas coisas, principalmente hoje em dia, é de um típico incel. Claro que nessa época não se discutia isso, até porque essa categoria social ela não existia ainda. Mas o incel é aquele sujeito que o próprio nome diz, né? Ele vem de celibatário involuntário. É como os rapazes esquisitos, que têm comportamento estranho, que são estranhos fisicamente, se consideram celibatários involuntários porque nenhuma mulher quer eles. Então eles têm raiva das mulheres, eles querem vingança das mulheres. E o Clegg, ele é bem o tipo que ele preenche os requisitos de um típico incel. Só que ele vive nos anos 60, né? Não na era da internet, que é quando surge essa figura nefasta, bizonha e assustadora da masculinidade contemporânea. Então, o Clegg, o que ele pensa da Miranda? Ele quer que a Miranda se apaixone por ele. Então, ele decora a casa dele, ele pensa que o dinheiro dele vai ajudar a Miranda a gostar dele, ele decora a casa dele e decora o porão onde ele vai isolar a Miranda, e ele faz tudo por ela, no sentido de que ele espera que ela passe a gostar dele. E uma das coisas mais assustadoras, que seria triste se não fosse o fato de que para as mulheres isso é extremamente violento e assustador de verdade, ele obviamente não considera a contraparte. A contraparte dele seria a Miranda, né? Ela tem direito de querer ou não se apaixonar por ele. Ela tem direito de querer ou não se relacionar com ele. Mas quando ele sequestra ela e ele faz todas essas coisas, uma das coisas que fica mais nítida na história toda é que ele tem um problema sexual, de repressão sexual muito sério. Muito provavelmente é um problema que já surge dessa misoginia dele, desse ódio às mulheres, essa misoginia profunda desse personagem. Então ele considera que fazer alguma coisa com ela, que é o maior medo que ela tem, ela expressa isso várias vezes no livro, de que ela tem medo que ele violente ela, que ele tente alguma coisa. Quando ela expressa essas coisas, quando ele comenta sobre essas coisas, ele comenta dizendo que ele não é um selvagem, ou que ele não é um monstro, ele é uma pessoa civilizada e que ele tem nojo dessas coisas, desse tipo de ato e etc. Que ele respeita muito ela, que ela é uma pessoa a quem ele devota o amor e etc, etc. Então, a construção desse personagem, ela é muito interessante. E é uma construção de personagem tão bem amarrada que quando a gente lê, principalmente se a gente já está por dentro dos estudos feministas, já está por dentro dessas leituras políticas a respeito da masculinidade principalmente, a gente identifica muito claramente um tipo que ele parece ter todas as características de alguém digno de pena, ele parece ter todas as características de um cara que poderia ser uma boa pessoa,
e talvez até seja uma boa pessoa, mas ele se apaixonou. E é daí que surge aquela coisa que a gente vê muito nos noticiários ainda, ou a mídia de modo geral, surge aquela coisa do crime de paixão. O feminicídio não é um crime de paixão, nunca vai ser, mesmo que ele seja movido por ciúmes, os ciúmes não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com paixão. E esses crimes de paixão, eles normalmente não estão relacionados com a figura desse incel, mas o incel, junto com essa ideia desse crime que é misógino e ele violenta uma mulher, porque essa mulher se nega a se apaixonar por esse cara, ou se nega a se entregar, ou se nega até a notar esse cara, isso junto cria perfeitamente a ideia que os homens têm das mulheres na sociedade de forma geral. Não precisa ser um incel doido, isolado num quarto, morando com a mãe, com 30 anos, que nunca namorou porque é completamente estranho. Não precisa ser um típico homem malvado, reconhecido como malvado, violento. Esse tipo de homem, ele na verdade não é um tipo de homem indivíduo. Ele é um tipo social que aglutina, que sintetiza a própria masculinidade. Por isso que dizer que a masculinidade é tóxica é redundante. Uma das melhores coisas que faz com que seja possível fazer uma relação entre o Colecionador e o livro da Silvia Federici é que a questão da classe, ela está muito presente e ela é muito bem descrita, mesmo nas suas entrelinhas, assim. Eu gosto muito de como a tensão de classe é descrita nesse livro, e principalmente porque ela acaba remontando uma situação que era típica nesses anos 60, né, de pessoas que são de classe média baixa, que é uma categoria socioeconômica que a gente hoje em dia não trabalha mais, mas as pessoas de classe média baixa são as pessoas que são remediadas, né? Elas não passam necessidade, mas elas também não têm tanto dinheiro assim. E o Clegg seria esse tipo de pessoa. Enquanto que a Miranda é uma pessoa de classe média alta. Ela tem grana pra... Ela é como se fosse aquela típica burguesinha, né? Que, claro, o termo burguês ou burguesa, nesse caso, ele está colocado como coloquial, como senso comum, não o termo como ele é usado na teoria socialista, enfim. Então, a tensão de classe que acontece aqui, ela é tão presente, e o próprio Clegg, ele carrega essa questão no discurso dele. É como se ele se posicionasse com uma síndrome de inferioridade, um complexo de inferioridade, por ele ser remediado, né, por ele ser de classe média baixa. E esse talvez seja um dos motivos pelos quais ele não é escolhido pela Miranda ou notado pela Miranda, né? Ele é simplesmente um trabalhador qualquer, nesse caso um trabalhador, ele é um funcionário público, e isso se passa na Londres dos anos, ou nos arredores de Londres dos anos 60. Então, essa história, ela carrega esse subtexto, e esse subtexto, se a gente for pensar a partir do que a Silvia Federici traz aqui, me causou um estranhamento, porque, e eu vou ler alguns trechos para expressar o que eu quero dizer com esse estranhamento. Enquanto a Miranda, ela tá falando e tá chamando o Clegg de Caliban, o Caliban dela, porque ele tentou, não que ele tenha tentado violentar ela, mas porque ele tenta, de forma extremamente violenta, extremamente
desumanizador ele tenta fazer com que ela queira ele. A Silvia Federici faz menção a esse Caliban e a bruxa por um outro viés. E aí eu vou ler um trecho para explicar isso. Na parte em que a Miranda comenta certos diálogos que ela tem com o Clegg, ela demonstra, e isso é um dos motivos pelos quais muita gente comentou que a Miranda não é necessariamente uma vítima nessa história, que ela consegue ser bem maldosa, e essa visão de que a Miranda é bem maldosa, ela também é uma visão de classe. É como se ela já representasse alguém que por si só oprime o Clegg, porque enquanto ele oprime ela porque ele é homem, ela oprime ele porque ela é burguesa, né? Ela é uma burguesinha. Então, ela se considera, e ela, enquanto um indivíduo, ela se considera melhor do que ele porque ela é sensível, porque ela é das artes, porque ela é uma casta de pessoas, digamos assim, que pensa o mundo de forma melhor, e ela se considera melhor também que os outros. Ela não diz isso claramente, mas ela se considera melhor que os outros quando ela, por exemplo, está participando, como todos os jovens artistas da época, de várias ações de caridade, de várias ações pelo fim da bomba e essas coisas todas. E aí ela diz: é verdade, ele é o velho do mar. Não posso suportar idiotas como o Caliban, com seu grande fardo de pequeneza, egoísmo e maldade de todos os tipos. E uns poucos são obrigados a carregar tudo isso, os médicos, os professores e os artistas. Não que não existam traidores entre eles, mas a esperança que existe está com eles, com a gente, porque eu sou um deles. Mais adiante ela diz: por que deveríamos tolerar tamanho calibanismo? Por que toda pessoa boa, vital e criativa deve ser martirizada pela grande gororoba universal? Em tal situação, eu sou uma representante. Querendo se dizer uma vítima dessa gororoba universal, que seria essa nova classe de pessoas insensíveis e, enfim, que tem que ser levadas nas costas. Tem um termo que ela e o professor dela comentam, que é a gente nova, né, que seriam essa nova classe média. E aí ela fala: mártir, prisioneira, incapaz de crescer, à mercê do ressentimento dessa odiosa e monumental inveja dos calibãs desse mundo. O que ela está dizendo aqui é que esses calibãs, como o Clegg, por exemplo, ele teria inveja dessas pessoas sensíveis, dessas pessoas que fazem o bem, dessas pessoas que lutam por um mundo melhor. Então ela acaba sendo mártir dele. De certa forma, ela acaba acertando no sentido de que ela fala sobre inveja, né? Sobre um ressentimento. E esse ressentimento do Clegg, ele existe de fato. Só que ele não é só um ressentimento de classe. Ele é um ressentimento porque ele se sente oprimido por tudo que a Miranda representa, mas não é só porque ela representa uma classe social que faz ele se sentir mal consigo mesmo, mas porque ela representa uma classe humana, as mulheres, que, bem, ele não considera humana, né? Primeiro ele começa considerando ela uma musa, e depois ele acaba considerando ela um objeto e acaba fazendo o que ele faz com ela. Mas quando um homem tem um ressentimento tão grande, e a misoginia ela traz esse ressentimento, a misoginia é um ressentimento das mulheres porque os homens querem ter as mulheres. Eles querem possuir o direito de acesso às mulheres. Então, quando eles não têm isso, eles se vingam, eles se ressentem e eles se vingam de alguma forma. Quando eu estou falando os homens, eu não estou falando todos os homens. Por favor, não venham nos comentários dizer nem todo homem, porque isso é até motivo de piada. Estou falando dos homens como classe
como uma classe opressora nos termos do que a gente estuda a respeito das hierarquias, nesse caso, hierarquia sexual. Isso que eu acabei de ler está na página 241 e 242, nas páginas, e faz parte do trecho do livro que é o diário da Miranda, que depois o Clegg acha. E eu vou ler um trecho que a Silvia Federici explica por que, afinal de contas, ela faz a referência ao Caliban no livro dela. Esse trecho é da introdução de Caliban e a Bruxa, está lá na página 23. Em primeiro lugar, havia um desejo de repensar o desenvolvimento do capitalismo a partir de um ponto de vista feminista, ao mesmo tempo evitando as limitações de uma história das mulheres, separada do setor masculino da classe trabalhadora. O título Caliban e a Bruxa, inspirado na peça A Tempestade, de Shakespeare, reflete esse esforço. Na minha interpretação, no entanto, Caliban não apenas representa o rebelde anticolonial, cuja luta ressoa na literatura caribenha contemporânea, mas também é um símbolo para o proletariado mundial, e mais especificamente para o corpo proletário como terreno e instrumento de resistência à lógica do capitalismo. Mais importante ainda, a figura da bruxa, que em A Tempestade fica relegada a segundo plano, neste livro situa-se no centro da cena, enquanto encarnação de um mundo de sujeitos femininos que o capitalismo precisou destruir. A herege, a curandeira, a esposa desobediente, a mulher que ousa viver só, a mulher obéia que envenenava a comida do Senhor e incitava os escravos à rebelião. Quando ela fala sobre isso, ela está falando sobre esse Caliban que representa o nativo dessa ilha, que é escravizado pelo seu colonizador, o Próspero, que tem a sua mãe morta, porque a sua mãe, que é uma bruxa, e aqui no livro da Federici ela fala sobre como o capitalismo ele cresce, ele surge, ele floresce a partir de vários detalhes que foram sendo costurados em um dado momento da história, mas um desses detalhes é justamente a perseguição, o assassinato e a demonização das bruxas, nesses séculos que a gente vai chamar do período de caça às bruxas, justamente. Então, quando a Silvia Federici faz essa relação, ela está fazendo a relação de um Caliban que eu não discordo, que é de um Caliban que representa os povos originários, que são vítimas de ou genocídio, ou melhor, eles são assassinados, eles são destroçados, ou eles são escravizados, de alguma forma. Isso acontece no continente africano, vai acontecer no continente americano, a partir da Europa, né? E esse livro, ele explica, né, justamente, o livro da Silvia Federici, ele explica por que essa referência. E quando ela fala da bruxa, da Sycorax, ou da Sycorax, que, aliás, é o nome do coletivo que vai publicar esse livro aqui, essa bruxa, ela é entendida justamente como a referência a essas bruxas que foram perseguidas, que foram mortas, porque sem as quais, ou melhor, sem a sua presença, a sua resistência, a sua luta, seria possível, então, genocidar as populações e escravizar aqueles que sobram dessas populações, esses povos originários. E eu acho interessante que isso tenha relação, né, o livro do colecionador, a peça do Shakespeare e o livro da Silvia Federici, porque todos eles falam de questões de classe, de forma muito evidente ou não, né? De forma totalmente escancarada, como é o caso, evidentemente, do livro da Silvia Federici, de forma
lúdica, como é o caso do Colecionador. Inclusive a própria referência à coleção de borboletas é uma dessas metáforas. E como a própria história do Shakespeare faz de forma muito subentendida, digamos assim, de forma muito esmaecida, mas ela existe, evidente, né? Ela existe e está presente na classe das pessoas que são representadas nessa história da Tempestade, que na verdade é considerada, na lógica do teatro, uma história de comédia, porque ela acaba bem, né? Ela acaba bem para as pessoas que importam. Ela não acaba bem para o Caliban, ela obviamente não acaba bem para a bruxa. Então, essa questão de classe ela é muito importante no Colecionador, e ela vai nos trazer algumas questões, alguns questionamentos muito interessantes, mas eu queria focar na forma como esse livro enfoca, justamente, eu sei que eu tô repetindo, mas enfim, como esse livro enfoca uma relação doentia, que é a relação pressuposta na socialização masculina. Evidente que nem todo o homem vai ser um Clegg ou um Caliban. É evidente que nem todas as pessoas nem todas as mulheres vão passar por essa situação limite, que é serem sequestradas e etc. Mas a discussão que eu faço aqui é sobre o que esse livro traz e quando ele traz essas questões, o que a gente pode pensar. O primeiro trecho que eu li do livro, que é da introdução, ele já traz essa questão da imagem, da mulher como imagem, que eu vou deixar um link na descrição aqui, de um texto muito legal sobre a história da arte e a história da imagem das mulheres e das mulheres como imagem, que é da Marcia Tiburi. Então esse primeiro trecho, que foi escrito pelo Stephen King, ele faz referência a essa parte aqui que fica na página 130 do livro. As fotografias, o dia em que eu acedei, eu costumava olhar para elas de vez em quando. Eu sabia o que fazer com elas. Elas não me respondiam. Aquilo era o que ela nunca soube. Ele está falando aqui sobre como ele poderia ter violentado ela. Na verdade, ele violentou de uma outra forma, não da forma como a gente acha que é um estupro, né? Mas ele poderia ter violentado ela. Ele poderia fazer isso várias vezes, ou ter feito isso durante o tempo em que ela esteve presa, e ele poderia ter feito várias coisas com ela, violentas com o corpo dela, quando ela estava sedada, em vários momentos, quando ela estava vulnerável em vários momentos. O que ele fez foi, mais do que uma violência com o corpo dela, foi uma desumanização dessa mulher, dessa pessoa. E uma dessas desumanizações foi justamente, ela traz justamente essa questão de enxergar a mulher como imagem. Ele tira fotos dela, como o próprio Stephen King comenta, que ele tira fotos cortando a parte da cabeça, né, enquadrando só o corpo, os pedaços do corpo. E isso a gente vai ver muito claramente nas fotos de editoriais de moda, nas fotos e nas próprias reproduções da arte. E a gente vai ver muito claramente na própria pornografia. Essa ideia da imagem da mulher, a imagem pornificada da mulher, ela aparece aqui nessa maneira desumanizadora com que o Clegg trata a Miranda. Só que ele se convence que ele não está sendo violento e que ele não é como os outros homens. Porque ele não fez nada. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas ele não fez nada quando ela estava sedada ou quando ele sequestrou ela, de qualquer forma. E várias vezes a própria Miranda se convence, isso aparece no diário dela, a própria Miranda se convence que, afinal de contas, ele preservou ela, ele não estuprou ela, ele não fez nenhuma maldade desse tipo com ela.
Aviso de spoiler número 1. Ele faz todas as piores maldades que ele pode fazer com ela, sem fazer as maldades que a gente considera hediondas, digamos assim. O estupro, bater nela, ele acaba matando ela de uma forma horrível, grotesca. E essa é uma das partes mais pesadas do livro. Encerrou o spoiler por enquanto. Eu tô com uma colinha aqui. Nessa parte ele age com o máximo da misoginia que ele pode. E ele continua se convencendo de que não. Afinal de contas, ele não fez nada contra o corpo dela. E uma das coisas que se discute nesse livro, e a partir desse livro, na história da cultura pop, porque esse livro é dos anos 60, então muito já se discutiu sobre ele, tem filme sobre esse livro. E essa figura do Clegg é pensada, afinal de contas, ele era um psicopata, ele era um sociopata, ele era o quê? Né? Uma pessoa com algum problema mental, ou ele era só um cara ressentido, etc. Como a gente diz no feminismo, ele era um filhote saudável do patriarcado. Só que, claro, colocado a extremos. O Omar Calabrese, ele traz a figura do monstro, a monstruosidade, como aquilo que extrapola o que já existe, né? Então, quando uma coisa extrapola, é porque ela não surge do nada, o extrapolamento não surge do nada. O monstro, ele é resultado de algo que, se sai para as bordas, ele já existe perto das bordas. Então, o Clegg, ele é resultado de traumas, de uma vida que ele considera de opressão e de tristeza e etc. E essa opressão, ele se considera um oprimido por ser um homem de classe baixa, por ser um homem desdenhado por essa classe, essas mulheres burguesinhas, etc. E isso é muito perigoso enquanto uma interpretação obtusa desse livro aqui. Porque esse livro aqui, ele vai falar do Caliban, ele vai enfocar o Caliban, então, com essa representação dos povos originários que são rebeldes e tentam se rebelar contra o colonizador, genocida, enfim, de todas as formas, mas que sobrevive e que teve a sua mãe bruxa assassinada. Mas é uma discussão que coloca o feminismo e o marxismo, por exemplo, em pé de guerra muitas vezes. E muitas vezes feministas marxistas e feministas radicais têm um embate muito, muito expressivo em função disso. Porque no feminismo, ou pelo menos no feminismo que eu considero correto, né? Que não é o feminismo liberal, obviamente. O feminismo liberal não é nem feminismo por natureza, né? Porque não considera a questão da classe. Existe um tripé de opressão. Esse tripé está sobre a questão da raça, da classe e do sexo. As mulheres são oprimidas, as pessoas não brancas são oprimidas e as pessoas, os trabalhadores, as pessoas pobres são oprimidas. É evidente que existem intersecções nessas opressões. As mulheres negras, obviamente, são mais oprimidas que as mulheres brancas. Os homens negros são mais oprimidos que os homens trabalhadores negros são mais oprimidos que os homens trabalhadores brancos. Mas, quando a gente tenta se aprofundar nessa questão, a gente às vezes chega num momento de um ponto sem volta e essa discussão começa a ficar muito complicada, que é quando a gente admite, por exemplo, que enquanto Clegg, que é esse cara, esse novo rico, porque ele, né, ascendeu socialmente em função de ter ganhado na loteria, enquanto é esse cara que tem esse ressentimento de classe porque ele era pobre, ou ele era remediado, na verdade, com relação a Miranda, e a Miranda tem esse problema porque ele está oprimindo ela com relação ao sexo, é uma opressão de sexo, essas coisas se equivalem
Não é que elas não tenham equivalência, só que não tem nenhuma possibilidade de essa opressão que acontece nesse momento, que o Clegg coloca em prática na sua maior potência contra a Miranda, seja minimizada pelo fato de que a Miranda é uma menina que tem mais poder aquisitivo, que pertence a uma classe mais alta. Muito se faz com relação à crítica desse livro, muito se faz aquele comentário básico, tipo, ela também não era santinha. Ela também mostra muito as profundezas do pensamento dela. E, na verdade, ela é uma simples menina boba, burguesa, que tem um pensamento idiotizado pela idade, mas ela é a vítima ali. Ela é a única vítima ali, dessas circunstâncias. E não dá para equivaler as duas coisas. Mas aí, muita gente vai me perguntar, ok, mas então, nesse caso específico, qual é o parâmetro de desempate? Não existe desempate nesse caso. Quando a Silvia Federici fala do Caliban, ela está falando do Caliban, filho da bruxa, que foi escravizado, que foi colonizado, que perdeu o seu lugar. Porque se ela falasse do Caliban que tentou violentar a Miranda, uma menina de 14 anos, porque ela não quis ele, ela com certeza ia falar em defesa da Miranda e contra a opressão de sexo. Enquanto essa opressão que ela tá ali andando junto com a opressão capitalista. E claro, esse falso caminho, rua sem saída, que a gente é colocado, por exemplo, quando a gente fala que é feminista marxista, bom, então afinal de contas, um homem negro, ou um homem pobre, ou um homem trabalhador, ele pode ser oprimido ou não por uma mulher. As circunstâncias são diferentes. A opressão, ela se dá em uma linha diferente, talvez. Então não dá para discutir essas coisas nesse termo. Essa questão ela vai ser discutida ao longo de vários vídeos nesse canal, mas eu queria deixar essa discórdia um pouquinho no ar. Quando a Miranda chama ele de Caliban, o Clegg, essa referência, óbvio, ela é muito sutil, mas o Caliban, ele é um selvagem, digamos assim. E ele representa um selvagem, digamos assim. Não que ele represente um selvagem no sentido de que ele é um monstro. O que ele externa, o que ele tem para fora de si, como no próprio texto da Tempestade, em que Próspero entende que ele é ruim por dentro porque a parte de fora dele, ou seja, a aparência dele, esse monstro deformado que parece um peixe, isso representa o caráter ruim dele. E a Miranda, quando ela faz referência a esse Caliban, quando ela chama o Clegg de Caliban, ela está querendo dizer justamente isso. Mas o Caliban do Clegg, ele o tempo todo está se colocando como não sendo um selvagem. Ele é civilizado, ele não é um selvagem que tem esses desejos impuros, sujos, nojentos, que seria o sexo nesse caso dele. Esse Caliban do Clegg, ele é o cara que ele é como se houvesse essa metáfora de que ele não quisesse ser visto como um pobre proletário e, portanto, selvagem, que tem esses desejos primitivos, e isso aparece muito no que a Silvia Federici trabalha aqui. O pobre, ele é igualado, ou o pobre, o proletário, são igualados com os selvagens, como os povos originários. Os povos do continente africano, por exemplo, que eram considerados selvagens, os povos do continente americano, que eram considerados selvagens. E aí, quando Clegg, esse trabalhador, não é um operário, mas ele é um trabalhador miúdo, ele se coloca nessa situação de eu não tenho esses desejos
primitivos, ele está dizendo justamente isso. Ele não quer ser considerado pela classe dele como alguém que tem esses desejos primitivos. Assim como o Caliban não queria ser considerado esse selvagem porque ele é um dos povos, uma pessoa dos povos originários. A pessoa, na verdade, ele é entendido como um monstro porque ele é filho de uma bruxa que não é necessariamente considerada pessoa, com um demônio. E a Silvia Federici vai colocar isso aqui em uma parte. Na página 240, ela diz: no século XVI, nas regiões da Europa Ocidental mais afetadas pela reforma protestante e pelo surgimento da burguesia mercantil, observa-se a emergência em todos os campos, no palco, no púlpito, na imaginação política e filosófica, de um novo conceito de pessoa. Sua encarnação ideal é o Próspero, de Shakespeare, em A Tempestade, de 1611, que combina a espiritualidade celestial de Ariel e a materialidade brutal de Caliban. Mais adiante, na 282, ela comenta: nesse intento obsessivo por conquistar o corpo em seus mais íntimos segredos, se vê refletida a mesma paixão com que, nesses mesmos anos, a burguesia tratou de conquistar, poderíamos dizer colonizar, esse ser alheio, perigoso e improdutivo, que a seus olhos era o proletariado. Pois o proletariado era o grande Caliban da época. O proletariado era esse ser material bruto e por si mesmo desordenado, que Pett recomendava que fosse entregue às mãos do Estado, que em sua prudência deveria melhorar, administrar e configurar para seu proveito. Como Caliban, o proletariado personificava os humores enfermos que se escondiam no corpo social, começando pelos monstros repugnantes da vagabundagem e do alcoolismo. E mais adiante, na 380, ela escreve: a história do corpo e da caça às bruxas que apresentei é baseada em uma hipótese que pode ser resumida na referência a Caliban e a bruxa, personagens de A Tempestade, símbolos da resistência dos índios americanos à colonização. A Miranda, do Colecionador, assim como a Miranda da Tempestade, é uma moça jovem, branca, de cabelo ruivo, de cabelo vermelho. É o ideal perfeito da mulher europeia que se queria ser a mãe dos filhos de toda a Europa. Feita mulher que esses calibãs poderiam atacar e desvirtuar e sujar e corromper. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado enorme, eu vou editar, mas o bruto dele tá imenso. E tem tanta coisa aqui para dizer, mas o que mais me choca nesse livro, e agora eu vou dar spoiler, aviso, spoiler número 2, é que quando tudo acaba, quando ele deixa a Miranda morrer de um jeito horrível, a forma como ele trata ela, que já não é mais aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja e aquilo que ele respeita como um ideal, porque ela afronta ele na sexualidade dele, é tão horrível, é tão misógino, que às vezes é quase difícil de aguentar. Ou melhor, é quase impossível de aguentar. Difícil é o tempo todo. Uma das coisas mais chocantes nesse livro é que tanto na introdução quanto no material de apoio, a introdução pelo Stephen King e o material de apoio pelo tradutor, que é o Antônio Tibau, essa referência a Miranda como uma cúmplice, ou quando se faz referência a uma talvez simetria entre as relações entre a Miranda e o Clegg. E aí, na página 333, quando tem essas referências ao teatro aqui, o Tibau fala: há um pouco de Caliban e de Miranda em todos nós. E essa é uma das conclusões mais belas e assustadoras que chegamos, às vezes em silêncio, folheando as páginas de O Colecionador.
não dá pra dizer isso. Primeiro, não existe uma simetria entre esse Caliban do Clegg e essa Miranda. Também não é bonito a gente se dar conta que existem Calibans do Clegg nesse mundo e existem aos montes. Então não tem simetria aqui. Na página 20, o Stephen King fala: quando se olha sobre esse ângulo, pode-se descobrir uma implicação que é extremamente perturbadora, que Miranda é uma cúmplice desse crime. E à medida que a situação continua, ela se torna cada vez mais ciente disso, ainda que não tenha poder suficiente para mudar a situação. Cúmplice? Será que ela é cúmplice? O que vocês acham? Vocês acham que a Miranda... Se vocês já leram o livro, vocês acham que a Miranda e o Clegg, ou o Caliban desse livro, eles têm simetria? Existe uma simetria de opressões aqui? Ela é uma cúmplice? Existe uma culpa porque ela sofre dessa tal de síndrome de Estocolmo, que é um nome dado para um dispositivo de sobrevivência nas mulheres que são presas, reféns e estão na mira da morte o tempo todo. Não que síndrome de Estocolmo seja só no caso das mulheres, mas enfim. Uma das críticas que foi feito à Miranda, a personagem da Miranda, é que ela sofre dessa síndrome de Estocolmo. Ela acaba meio que gostando dele. E ela se admite como gostando dele de alguma forma, sentindo pena, sentindo compaixão por ele. Queria saber o que vocês acham. Deixem aqui nos comentários, se quiserem. Curtam o vídeo, se gostarem. E se gostarem do conteúdo aqui, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.